Eu trabalhei nas maiores corretoras do Brasil, como por exemplo XP, BTG, Suno Research. Muita gente pergunta, pô Duarte, mas por que foi que você tomou a decisão de sair? E eu sempre respondo que foi exatamente por uma conta muito simples que eu fiz. E a conta era exatamente essa: se todos os meus clientes permanecessem me pagando exatamente a mesma coisa, mas eu tirando o intermediário da jogada, eu faria o dobro da receita. E eu me perguntei, cara, de fato, eu preciso desse intermediário me tirando 50%, 60% da minha eficiência? Afinal de contas, para eu aumentar a minha receita, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas que eu atendo ou aumentar o ticket médio daquelas pessoas, e sei que isso leva muito tempo. E aí foi exatamente quando eu comecei a pensar que, cara, eu preciso investigar se realmente o meu cliente ele se importa com esse intermediário. E aí foi então que eu obviamente tomei a decisão. Hoje, graças à minha decisão de sair, de provocar, de questionar e obviamente buscar, me fez estar muito mais alinhado com os meus clientes atuais e principalmente me destravar de coisas que me travavam quando eu estava dentro desse sistema tradicional, digamos assim, né? Afinal de contas, o mercado financeiro conhecido, ele é o mercado financeiro tradicional. Em paralelo a isso, eu creio muito que já não faz muito sentido, afinal de contas, a gente vive em outra realidade, né? O mercado financeiro tradicional, ele precisa e ele vai passar por uma mudança muito profunda, e principalmente por razões naturais. Afinal de contas, tudo está em evolução e não seria diferente com o mercado financeiro. E para quem não me conhece, meu nome é Duarte, eu sou consultor independente, já tenho 12 anos no mercado, comecei muito cedo, obviamente não no mercado financeiro tradicional, mas aconselhando pessoas, e foi exatamente a partir do meu primeiro conselho remunerado que eu percebi que, cara, tem algo aqui. As pessoas conseguem me pagar por algo que eu possuo, e foi exatamente essa mentalidade que me fez chegar onde eu estou. E obviamente, conforme eu fui passando por esse mercado tradicional, eu fui questionando, baseado obviamente em minha experiência, em minha visão e naquilo que de fato eu acredito. Mas o fato eu passei por XP, BTG, Suno Research, eu tinha clientes, né, durante essas passagens, eu tinha resultado. No papel eu tinha uma carreira muito sólida, mas me faltava algo que eu trato muito como importante, que é coerência e retorno, obviamente, né? Eficiência, alinhamento. Não faltava coerência porque eu estava dentro daquela instituição, eu tinha que fazer coisas às quais eu não concordava, eu tinha que atender clientes que eu não gostava, eu tinha que fazer movimentos que eu não acreditava. Então, foi exatamente por conta dessa incoerência que me motivou a tomar a decisão, e, obviamente, sabendo que estando dentro dessas instituições, eu teria cada vez mais controle, né? Estaria sendo cada vez mais controlado. E eu tinha muitos projetos para a minha carreira profissional que lá dentro eu não conseguia, infelizmente, tocar. Então, tinham horários que não eram meu, eu tinha metas que eu não concordava, metas que me faziam trabalhar cada vez mais e não ganhar o equivalente, por exemplo. E principalmente uma remuneração que não refletia o que eu tinha de melhor, que era o meu conhecimento, né? Era um modelo que era muito pautado ali em produto. Então, eu não estava falando sobre a vida do meu cliente, mas falando sobre o produto. Então, na minha opinião, quem se pauta muito nessa forma de trabalho tende a ter uma carreira de curto prazo. Afinal de contas, a gente coloca o dinheiro em função da vida do cliente e não o contrário. Então, se você é um profissional financeiro que está assistindo isso aqui, ou, por exemplo, alguém que trabalha em algum outro sistema ao qual não escolheu, talvez você reconheça, no caso, esse sentimento, né? Foi exatamente num ponto em que eu fiz esse cálculo, simplesmente tirei o intermediário, analisei quais eram os clientes que de fato eu gostaria de atender, precifiquei ali quais seriam os meus serviços para aquela média de cliente, identifiquei problemas, resolvia com muita facilidade e eficiência, e aí comuniquei a todos os meus clientes a minha intenção de tocar o meu projeto. Inclusive, um dos meus clientes que eu atendo até hoje, do Sul, foi um dos caras que mais me motivou a empreender. Obviamente, eu já tinha essa vontade, eu já tinha esse pensamento, esse planejamento, mas foi exatamente o meu cliente que chegou para mim e falou, ele me chamou de Antônio, cara, tu é bom, você é uma pessoa muito boa de se relacionar, quantos clientes você acha que, caso você saia dessa empresa, vai contigo? Eu falei, eu só preciso de um, seria você? Aí ele falou, com certeza. Eu falei, caramba, tem uma alternativa viável aqui, né? E aí eu, obviamente, expliquei que tinha questão de contrato, que eu não poderia fazer a abordagem, eu não fiz, e o cliente simplesmente falou, não, eu simplesmente quero ser atendido por você, e eu vou ser atendido por você independente. E aí foi
nesse contexto, foi exatamente isso que me motivou a identificar o momento, sabe? Eu já vinha com essa intenção e eu falei, cara, agora é o momento. E aí foi quando eu comecei a me movimentar e perguntar aos clientes em que eu tinha alinhamento, que eu queria continuar atendendo. Falei, cara, deixa eu te perguntar uma coisa pessoal, o que é que você está comigo até hoje? Porque tem cliente que está comigo desde o início. E aí as respostas eram parecidas, né? Ah, porque eu gosto muito de você. Ah, porque a gente tem uma relação muito boa. Porque a gente se entende. Porque o nosso trabalho é personalizado. Sempre baseado em mim. E não na empresa, não na instituição, não na estrutura, não no produto A ou B. Então, foi mais um motivo em que eu percebi que, cara, eu estou só simplesmente perdendo eficiência, exatamente pelo fato de eu achar que eu preciso estar aqui porque os meus clientes valorizam isso. E não. Obviamente, a plataforma facilita, tem uma série de coisas que acaba sendo uma facilidade. Mas quando você coloca numa balança, será se pesa mais estar preso ou ter essas pequenas facilidades em que, independente, eu passei a ter também? Então, toda decisão que a gente vai tomar tem, obviamente, um lado positivo e também vai ter uma carga de coisas em que a gente não gosta de fazer e está tudo bem. Desde você continuar na instituição, você tem coisas que você não concorda e que você não quer fazer, até mesmo se você decidir sair, vai ter coisas que você não vai gostar de fazer, mas tem que fazer. O trabalho é esse. No resumo da ópera, a instituição levava 60% de tudo que eu produzia. E quando eu comecei a projetar meu acúmulo de riqueza, seria muito lento. Afinal de contas, a receita lá é recorrente. Para que eu aumentasse minha receita, eu precisaria fazer boletas mais altas e normalmente são boletas que, infelizmente, são tendenciosas, favorece muito mais a instituição profissional do que o cliente. Então, eu prezava mais por ter um trabalho pautado em planejamento, em que o ROAS ia subindo pouco a pouco, mas eu estava trabalhando certo, do que esses profissionais que focam simplesmente na receita, até fazem, mas perdem um cliente na metade do caminho. Então, comecei a projetar e percebi que o mundo evoluía muito rápido, enquanto a receita não acompanhava em equivalência. E se eu quisesse aumentar minha receita em equivalência, eu não poderia, porque eu teria que pedir permissão a outras pessoas para implementar coisas que eu saberia que facilitaria a minha vida e a do meu cliente. Valorizaria o meu trabalho e a percepção do meu cliente sobre o meu trabalho, aumentaria minha renda e melhoraria cada vez mais a entrega ao meu cliente. Mas, por eu estar numa estrutura, eu não poderia fazer aquele movimento. E aí foi mais um motivo em que eu pensei, cara, já deu, tenho que empreender, e foi exatamente onde eu comecei a entender que existia um meio que é a consultoria independente. A consultoria independente, basicamente, é você pegar o que você tem de melhor, é o seu conhecimento, empacotar, identificando ali quais são os problemas aos quais você resolve, qual a jornada do teu cliente, quais são os momentos do teu cliente. Então, a cada momento ele precisa de um serviço. Quais são os serviços para cada momento? Qual o preço? Quais são as entregáveis? Quais são as ferramentas? Entendendo tudo isso, eu percebi que eu tinha um negócio na minha mão, não estava remunerando porque eu estava vendendo produtos e que eu poderia facilmente aumentar a percepção de valor sobre mim, consequentemente aumentaria a minha receita, podendo reduzir a quantidade de pessoas em que eu atendia, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu atendi em média 100 pessoas, hoje eu atendo 44, para ser mais exato, e eu faço pelo menos com consultoria 3,5 vezes a mais o que eu fazia com 100 clientes, exatamente por conta do modelo pautado em planejamento, modelo pautado em consultoria financeira e, obviamente, tendo alguns braços de negócio baseado em ecossistema de consultoria, que é a minha especialidade. Mas assim, tá? Obviamente não é algo fácil. Você pode pensar, tá, muito bom, eu quero fazer isso. Você tem que mensurar os riscos, né? Eu particularmente, né, e você também, que possivelmente trabalha com investimento, a gente tem que entender sobre alguns pontos. Gestão de risco e custo de oportunidade. Então, a gestão de risco é eu tomando essa decisão aqui, o que é que de pior pode acontecer e o que de melhor pode acontecer. Eu estando nessa empresa, o que de melhor pode acontecer e o que de pior pode acontecer. Né? E, obviamente, a gente tem que ir mensurando o timing. Eu, particularmente, acho que o timing ele é fundamental. Né? E só você, assim como só eu, vai conseguir compreender, ninguém mais. Se você chegar para mim, é o momento? Não sei. Você sente de ser? Se sim, vai fundo, sabendo que existem desafios, né? Consultoria independente é você estando só, é um empreendimento, é uma consultoria solo, tem um pouco mais de demanda em relação a algumas coisas, principalmente no início, até você se adaptar
mas que te abre muita oportunidade de atender menos pessoas, remunerando muito mais, podendo dedicar tempo para outras coisas que podem, por exemplo, alavancar nossa receita, sem necessariamente a gente estar ali presente junto ao cliente, que é exatamente hoje o que acontece comigo. Tenho 44 clientes, tenho hoje 8 linhas de receita dentro do meu ecossistema, beleza? E é exatamente isso que, obviamente, eu incentivo as pessoas, né? É o que eu falo, passou do tempo de depender de sistema. Chegou a hora da gente criar o nosso sistema. Você pode criar o seu sistema baseado no momento profissional que você se encontra e, obviamente, no momento de problemas dos teus clientes que você resolve. E aí você consegue começar a estruturar o teu ecossistema sem depender dos sistemas que a gente tem hoje para facilitar a nossa vida, né? Pelo contrário. E eu mudei aqui o cenário que a câmera descarregou. Vou fazer daqui a continuidade para que a gente não perca o nosso raciocínio, né? Tá falando exatamente sobre a gente construir o nosso sistema, principalmente porque hoje a gente tem muita facilidade, muita rapidez, muitas ferramentas que nos possibilita colocar em prática aquilo que a gente tem de maior ativo, que é o nosso conhecimento, e pautar a nossa consultoria baseado no nosso maior ativo. É o que eu sempre falo para todos que estão dentro da comunidade, né? A gente vende o que tem de mais importante, que é conhecimento útil e prático. Então, se eu consigo facilitar a vida da outra pessoa, eu já gero muito valor, consequentemente, eu tenho uma percepção a respeito daquilo muito boa e eu posso cobrar por aquilo, né? E construir soluções entregáveis, serviços, produtos em cima disso. E esse canal ele nasce exatamente com esse intuito, né? Eu fiz muita coisa sozinho, como falam, né? Eu realmente cortei muito mato, continuo cortando, mas eu sinto sempre de poder compartilhar aquilo que me fez destravar com as pessoas que eu sei que em algum momento elas tirarão algum insight, adicionarão algum conhecimento aqui que é prático, que é útil, terão algum tipo de ideia a partir do que eu trago aqui. O objetivo é exatamente esse, a gente poder fortalecer a nossa comunidade e o nosso movimento com o que eu trago como mais valioso, que é a experiência, né? Afinal de contas, conhecimento nada mais é do que a somatória de 3 elementos: experiência, habilidades e insights. As minhas experiências, né, as minhas vivências, os ambientes ao qual eu percorri, eu fui inserido e eu decidi estar, me geraram algumas habilidades específicas que só eu tenho, que só eu consigo entregar e traduzir da maneira que eu faço. E além disso, o fato de eu estar em contato com pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com ambientes diferentes, me permite ter insights, né? Ou seja, trazer temas que são às vezes até distintos, mas que acabam se tornando muito complementares na prática do nosso próprio negócio, né? Que é o que eu olho. Eu sempre falo assim, cara, os teus insights é o que tu tem de mais importante na tua carreira, porque ninguém mais tem. Ninguém mais consegue repetir. Afinal de contas, ele é individual, né? A maneira em que eu identifico algo e que eu interpreto, só eu consigo. Então eu preciso inserir isso no meu negócio, eu preciso inserir isso na minha comunidade, eu preciso compartilhar essa ideia para que a gente possa pensar por conta própria e sair do sistema, né? Pelo menos eu parto muito dessa ideia. E é algo que vocês vão me ver repetindo muito. A gente precisa parar de depender do sistema e a gente precisa passar a construir o nosso próprio sistema. Afinal de contas, o futuro são dos criadores, e guarde essa mensagem, tá? Então, assim, aqui nesse canal eu vou falar muito sobre mentalidade, eu vou falar muito sobre comportamento, hábitos, negócios. Vou trazer também questões de espiritualidade. Eu sou um cara que eu sou espírita kardecista, eu gosto muito de me aprofundar em coisas que a gente não vê, obviamente algumas pessoas não veem, né? São além da matéria, né? Eu particularmente acredito muito que a gente é movido por algumas outras energias, né? E que a gente ainda não tem, infelizmente, a compreensão de saber exatamente o que seria. Então eu gosto muito de me aprofundar, eu tiro muito insight para a vida, para os negócios em relação a isso, então nada mais justo do que compartilhar também aqui com vocês. Principalmente sobre consultoria, porque eu acredito muito que cara, você não precisa de uma instituição, uma marca por trás para se sentir relevante ou ser percebido como um profissional relevante, tá? Você não precisa. Você só precisa entender muito bem qual a dor que você resolve e posicionar muito bem ela, conseguindo compreender quem são as pessoas que se beneficiam dessa solução que você entrega. E com certeza absoluta você já tem tudo que você precisa. O que falta é a estrutura, e aqui eu vou te entregar tudo que for necessário
para você acelerar ainda mais a tua carreira e, obviamente, tirar alguns insights também. Beleza? Se inscreve, compartilha, comenta aqui, né, se você curtiu, se tiver algum insight, fica à vontade para trazer a dúvida que você tiver. Não existe pergunta boba, tá? A dúvida que você tem pode ser a dúvida de outra pessoa, então comenta aí e não esquece de também compartilhar. Fechou? Tamo junto.